Olá, no Papo com o Editor desta semana, a gente entrevista o senador Ângelo Coronel. Ele é o relator do projeto da reforma do Imposto de Renda no Senado. Comigo, o repórter Daniel Vetterman. Bom dia, Daniel. Muito obrigado pela presença e muito bom dia, senador. Muito obrigado pela gentileza de aceitar esse convite. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Daniel. Sempre é um prazer falar para o Estadão e principalmente com duas feras que sabem entrevistar bem quem está do outro lado. As ordens de vocês. Senador, como é que o senhor avalia o modelo do projeto que foi aprovado na Câmara, com o aumento aí, né, do projeto da reforma do Imposto de Renda, que aumenta a isenção do IR para a pessoa física, a redução para as empresas e a tributação de lucros e dividendos? Bom, vamos por parte. O IR para a pessoa física, eu tenho até um projeto, tramita no Senado, aumentando a faixa para 5 mil, a faixa de isenção. Inclusive, acredito que acho que até o próprio presidente da República, no passado, também pregava sobre isso. Porque aí nós iríamos sair em torno aí de 16 milhões de pessoas que estão até a faixa de 2.500 para em torno aí de 25 milhões de pessoas. Para poder justificar porque a mudança é muito pequena. Tem casos aí que a pessoa vai ter uma economia de R$ 7 por mês, praticamente insignificante. Então, eu espero tentar emplacar, aumentar essa faixa de isenção até R$ 5 mil por mês. Esse aí, praticamente, é a grande mudança do IR. No mais, não podemos achar até que é ruim, porque houve uma redução em cima das demais faixas. Mas eu acredito que o governo poderia ampliar, repito, para atender quem ganha até R$ 5 mil. Essa aí é a parte do imposto de renda pessoa física. O senhor conversou com o ministro Paulo Guedes no começo da semana, senador. Qual que foi a recepção dele a essa proposta do senhor de aumentar a isenção? E realmente é uma promessa que veio da campanha do Bolsonaro em 2018, né? Olha, Daniel, eu praticamente, com o ministro Guedes, eu fui mais ouvinte. Esperei ele explanar tudo sobre o projeto, depois conversamos com membros da equipe econômica, então eu não adiantei nada do meu sentimento, do que eu espero, do que eu pretendo fazer, porque, na verdade, eu não pretendo fazer nada sem fazer consultas, ver números, porque nós estamos falando aí de tributo, de arrecadação, receita. Então, a gente precisa, pelo menos, saber os números reais para que, com isso, a gente possa fazer um relatório que seja palatável. Não dá para você fazer um relatório que mexe com toda a economia brasileira, que mexe no bolso de milhões de contribuintes, sem ter um embasamento. Não dá para fazer a coisa na tentativa e erro. Agora, senador, tem alguma medida para compensar esse aumento de isenção que o senhor está propondo? Porque a gente sabe que o imposto de renda, o projeto é um grande emaranhado de queda de arrecadação por um lado e aumenta do outro, né? Então, se tem uma proposta, tem que compensar de outro lado. Olha, na verdade, tem o aumento do CEFEM, que, como está no projeto, que geraria mais um incremento de 6 bi. Nós temos também a redução da contribuição social sobre lucro, para, se você derrubar os incentivos, também já entra mais uma parte de receita. Lucros e dividendos também entra uma parte de receita, apesar que o lucro e dividendo está mais visando o Auxílio Brasil. Mas essa renúncia, Daniel, vai ficar em torno aí de uns 30 bilhões por ano, e tem mais ou menos aqui uma receita prevista de aproximadamente 27 também, 27, 30. Mas eu estou te falando, eu falar de 27 ou 30 é muito temerário, porque eu ainda não estou de posse desses números. Mas, por exemplo, você reavaliar os imóveis, está prevista aí mais ou menos 4%, isso pode gerar também de 6 a 8 bilhões. Enfim, quando eu tiver de posse desses números, é que eu vou poder tabular para ver se realmente comporta a gente aumentar a faixa de isenção para R$ 5 mil. Isso é uma pretensão, mas primeiro ele tem que analisar os números para ver se é possível. Senador, o senhor citou aí o Auxílio Brasil, né? O governo vinculou a reforma do imposto de renda
para financiar o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, mesmo com um projeto sem aprovação, e ainda com a perspectiva aí de queda na arrecadação, efeito negativo na arrecadação. Qual que é o risco do governo condicionar uma coisa a outra? Olha bem, Gustavo, o governo fala que queria, tecnicamente, ter uma fonte de receita para cumprir as normas legais. Evidentemente, se fala também que o recurso para cobrir o Bolsa Família serão os precatórios. Então, a gente tem que, na verdade, ir analisando para ver se realmente vai ser esse dinheiro da distribuição, da taxação na distribuição de lucros ou de dividendos, ou virão dos precatórios. Porque, na verdade, o governo, onde aprovou no Congresso, é a maneira dele dar o respaldo técnico, que você não pode criar uma despesa sem ter uma fonte alternativa de receita. Então, tecnicamente, ele deixou apto a criação do Auxílio do Renda Brasil. Mas a questão da receita, isso ainda vai ter que fazer conta, porque houve um incremento de receita atualmente. O Brasil arrecadou muito nesse período, quer dizer, o Brasil está com superávit de caixa, só que mesmo você com caixa, você precisa ter a contrapartida jurídica, o que aconteceu na aprovação de ontem. Mas eu nem imaginava para que esse PLN, porque o governo poderia ter criado o Auxílio Brasil por 2 anos e depois fazer a revisão daqui a 2 anos, sem transformar o Auxílio Brasil num programa permanente. Podia deixar para outra oportunidade, mas cada um sabe o que faz. O executivo são eles, é quem está com a caneta na mão, eles estão preferindo fazer dessa maneira. Agora, Gustavo e Daniel, não dá para querer aumentar impostos no país, sacrificar o parque industrial, comercial e de serviço. Isso não dá. Eu acho que reforma é para reformar, para reduzir, não reformar para ampliar. Então, eu defendo isso, vou ouvir praticamente todos os segmentos da sociedade empresarial, estão agendados comigo, para ouvir as reivindicações de cada setor, para ver realmente onde é que está pegando, onde é que vai pegar sobre isso, para que a gente possa lavrar um relatório de comum acordo com os pagadores. Porque não dá para você fazer um relatório de imposto de renda sem você ouvir quem paga, quem gera a receita. Aí não dá. Então, nós temos que ouvir quem é o gerador da receita. Porque você simplesmente fazer renúncia fiscal é ótimo, mas nós temos que ouvir aqueles que fazem com que o dinheiro entre para ter uma possível renúncia fiscal. Agora, senador, o governo quer lançar o Auxílio Brasil com um valor de R$300 já a partir de novembro. E aí o plano B é prorrogar o auxílio emergencial. Vai dar tempo de aprovar essa reforma no Senado até lá? E a gente tem que levar em conta que, se houver alteração, volta para a Câmara, né? O governo pode contar com esse prazo? Mas com a aprovação de ontem, o que acontece? Ele disse que, se estiver tramitando, ele pode fazer. Então, praticamente tirou essa trava. Então, pode ser que o nosso projeto aqui pode demorar para outubro, novembro, dezembro, para o ano que ele está respaldado, que ele está tramitando. O risco seria se ele saísse de tramitação. Como o governo não vai tirar, porque ele aprovou ontem para isso, então não tem esse risco, esse lapso temporal. E o senhor pretende entregar o relatório quando, senador? Qual que é o cronograma que o senhor tem planejado? Olha, eu espero ouvir ao máximo as representações empresariais do Brasil. Acredito que deve ter quase, acho que 20 ou 28 marcadas a partir de hoje. Eu estou até rouco, viu, Ricardo? De tanto falar, para que a gente possa ouvir, e espero, se conseguir ouvi-los até o correr do mês de outubro, até o final. Eu espero da entrada final de outubro, início de novembro, para que possa ser avaliado da CAI. Agora, é importante, ontem eu estive com o deputado Arthur Lira, almocei com ele, já também começando a discutir o assunto para evitar que o projeto saia do Senado com algumas modificações e tenha também que ser referendado pela Câmara ou não. Então, espero fazer esse relatório de comum acordo com as lideranças da Câmara, principalmente o presidente Arthur, e, evidentemente, também com o aval do presidente Rodrigo Pacheco, é ele que é o responsável pela pauta no plenário, para que a gente possa, com isso, sair com um acordo a respeito desse tema. Senador, ontem, o senhor falou que encontrou ontem com o ministro Paulo Guedes, e ontem o ministro Paulo Guedes criticou a indústria brasileira, né? Ele falou que a indústria fica sentada assistindo Netflix, quando deveria
se modernizar. O que o senhor espera ouvir da indústria aí nessa série de conversas que o senhor vai ter aí para tratar da reforma do imposto de renda sobre o ministro Paulo Guedes? Eu discordo dessa fala do ministro Paulo Guedes de criticar o parque industrial brasileiro. O parque industrial brasileiro é um parque que vem se renovando a cada dia, buscando sempre tecnologias, buscando novos projetos. Eu acho que é você chutar a canela do seu parceiro. A indústria é um dos grandes alavancadores da receita tributária brasileira e você chutar seu parceiro que te dá a verba para bancar os programas, eu achei que o ministro Paulo Guedes foi infeliz nessa colocação. Agora, senador, o senhor citou aí os precatórios, né, que é a compensação pelo lado da despesa que o governo está procurando para lançar o Auxílio Brasil e, pelo visto, abrir margem para outros gastos. Como é que o senhor está avaliando a viabilidade de mudança nessa regra, que hoje está integralmente submetida ao teto de gastos? O Congresso, em especial o Senado, vai dar aval a essa proposta do governo, a essa solução que está sendo defendida? Olha, o ministro Paulo Guedes estima ter aí, com essa PEC dos precatórios, 30 bilhões para fazer frente ao auxílio, ao Renda Brasil. Então, o Senado, na minha ótica, não irá se opor à criação de um programa que vai aliviar milhões de famílias, já que vai passar para 17 milhões de famílias que passam aí, que estão vivendo praticamente abaixo da linha da pobreza. Nós não vamos ser contrário a esse programa, muito pelo contrário, eu acho que nós vamos até tentar, de toda maneira, dar celeridade a esta aprovação, porque aí não é uma questão política, é uma questão de você abraçar, dar uma boa amiga àqueles que estão mais necessitados. Senador, mas a gente tem a questão política. A gente está no final de setembro, né? A incerteza, né, sobre a tramitação dessas propostas que o governo pretende finalizar, que é a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda, para poder ter uma folga no ano que vem, no ano eleitoral. É um risco, assim, aprovar tudo isso e para poder turbinar aí as promessas eleitorais do presidente Bolsonaro? Olha, na questão do imposto de renda tem esse problema da anualidade. É obrigado, para poder entrar em vigor em 22, terá que ser aprovado até 21, até o final desse ano. Da minha parte, eu espero entregar o relatório final de outubro, início de novembro. Teremos tempo aí folgado para ser pautado e aprovado. E ainda ir para a Câmara e a Câmara referendar as alterações do Senado ou não. Quanto a essa questão política, evidentemente que o ano eleitoral está entrando e o governo quer estar em condições de caixa para fazer frente, principalmente ao Renda Brasil, que é um programa já consolidado há anos, criado no governo Lula. Naquela época diziam também que foi criado também por questões eleitorais. Então, eu não entro nesse mérito, se for por questão eleitoral, porque o criador diz que não foi por questões eleitorais, que foi por questões de humanidade. Quem está hoje no governo quer aumentar para corrigir, já que o valor está defasado. Então, é difícil você entrar nessa seara se o projeto do Renda Brasil é um projeto eleitoral ou não. Agora, senador, uma grande discussão que se travou na Câmara, vai se travar no Congresso, é a questão da tributação de lucros e dividendos. O Senado tem uma proposta parecida, quase foi aprovada na CAI ali antes da pandemia. Queria entender a diferença de uma medida que é defendida por especialistas, por parlamentares. Qual que é a diferença entre essa medida de tributação de lucros e dividendos para essa tributação que está sendo embutida ali na reforma do imposto de renda? Dá para casar uma coisa a outra? Dá para amarrar uma coisa a outra? Olha, na verdade, nós temos no Brasil três modalidades de imposto: o lucro real, o lucro presumido e o simples. É evidente que o simples está fora desta reforma. Tem aí o lucro presumido, que, ao meu ver, a grosso modo, ainda estou estudando, essa categoria de empresas não serão beneficiadas com esse projeto que eu estou relatando. Na questão do lucro real, é diferente, porque aí é uma questão de DEL-CRED, é despesa e receita para poder gerar o imposto a pagar.
Mas no lucro presumido não, é na cabeça. Você emitiu a nota fiscal, você já está com um valor a pagar de imposto. Então, essa contabilidade aí eu tenho que fazer para ver se esse projeto que está na minha mão relatando, se ele é mais palatável ou não em relação ao que foi aprovado na CAI. Se não me falha a memória, até do senador Otto Alencar. Então, isso aí nós temos que fazer esse comparativo para ver qual é o melhor momento. Esse, evidentemente, que está sob a minha relatoria, ele tem a vantagem que já veio da Câmara, então é só voltar. O de Otto, se não me falha a memória, ainda tem que o plenário do Senado e depois ir para a Câmara e votar de novo. Então, pode ter aí um período mais extenso. Mas uma coisa é certa, empresário não é que ele não gosta de pagar imposto, mas ele quer pagar imposto justo. Por exemplo, você vê que quando você sai de uma carga tributária hoje das empresas de 34% e cai para 26%, como está no projeto, você ainda está acima da média mundial. A média mundial das grandes potências está em torno de 23%, e chegando países a 21%, se não me falha a memória, os Estados Unidos. Então, o que acontece? Se é para poder modernizar o Brasil, para poder, pelo menos, ficar dentro das grandes, similar às grandes potências mundiais, principalmente os que fazem parte da OCDE, nós temos também que reduzir para chegar a isso. Então, ao meu ver, nesse momento, existe uma perspectiva de eu reduzir também mais ainda essa alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, ficando na média mundial, principalmente dos países que fazem parte da OCDE. Ficaria em quanto, senador? Porque hoje está, contando a parte adicional, está reduzindo para 18%, né? Não, hoje o imposto, o PJ está 26%. Você cai aí de 15% para 8%, você tem 10% do adicional de imposto, que é trimestral, vai para 18%, e você tem mais 8% da contribuição social sobre lucro, cai para 26%. Evidentemente que essa contribuição social só vai reduzir um ponto se for mantido a retirada dos incentivos. Ainda tem essa amarração. Então, está proposto 26%, mas eu ainda acho, já que está tributando dividendos, já que está tirando a distribuição de juros sobre capital próprio, esse imposto pode também se igualar às grandes potências, já que o Paulo Guedes gosta muito de comparar o Brasil com as grandes potências, principalmente quando ele diz que tributação de dividendos, fora do Brasil, só tem a Lituânia e a Letônia. Então, já que está excluindo, vamos agora então incluir o Brasil na média mundial, já que nós vamos também colocar o Brasil no grande bojo da tributação de dividendos. Então, o espaço para reduzir é na contribuição social de lucro líquido, pelo que eu entendi, tem um espaço maior para reduzir ali, né? Porque na verdade, Daniel, isso aí tem que fazer conta, porque pode ser também no adicional do imposto de renda, pode ser uma opção que está em 10%, ou na contribuição, porque, na verdade, o imposto é único, vai ser para tudo para o mesmo caixa. Então, você diminuir na contribuição ou no IR, termina trocando 6 por 62. O importante é que, no total, caia. Mas a contribuição social, por exemplo, não é dividida com estados e municípios. Exatamente. Então, O Brasil, hoje, dos 100% do bolo de arrecadação, 47% são das contribuições, que não vai R$1 para os municípios e estado. E 53% do bolo, que é imposto de renda e IPI, é que são distribuídos para formar o FPM e o FPE. Se você reduz a contribuição social, é melhor para estados e municípios. Se você reduz o imposto de renda, é pior para estados e municípios. Mas essa conta tem que fazer, porque eu defendo ardorosamente que estados e municípios não têm que perder R$1. Porque tudo acontece nos estados e municípios. Senador, o senhor falou aí da inclusão do país, né, em outras, assim como outras grandes potências, né? Uma das coisas que o senhor defende é incluir a legalização dos jogos de azar na reforma do imposto de renda, né? Como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente tem jogos, né? Tributação para poder tributar. Quais jogos que o senhor defenderia que seriam incluídos, assim? Se estaria prevista a volta de cassinos, por exemplo, no país, e quais benefícios que isso poderia trazer se essa medida avançar? Olha, Gustavo, Daniel, o Brasil, temos aí com a nossa lei de contravenção, 80 anos vai fazer, agora no dia 3 de outubro.
Foi uma lei para combater os jogos ilegais no Brasil. E não adiantou nada que os jogos continuam sendo bancados livremente. Só que os jogos são bancados sem entrar R$ 1 de imposto para o Brasil. Eu fiz um cálculo grosseiro com o Instituto Brasil Jogo Legal, pedi para mandasse até uma nota técnica. A projeção é que o Brasil pode arrecadar 30 bilhões por ano de tributos com os jogos. Esse jogo está aí. O jogo do bicho está aí, o caça-níquel está aí, bingo está aí, entendeu? As loterias estão aí sendo bancadas clandestinamente sem o Brasil entrar nada. Então, eu acho uma grande hipocrisia daqueles que são contra a legalização dos jogos. Até parece que nós estamos inventando a pólvora. Os jogos já existem nas grandes potências mundiais. Tem países como a Itália, por exemplo, que o jogo representa 1,3% do PIB. Se os jogos no Brasil tiverem a mesma proporção de uma Itália, 1,3%, nós podemos chegar a uma receita aí de 70 bilhões por ano. Quer dizer, como é que você perde isso? Simplesmente porque tem gente que fica arraigado na religião. Isso não existe, eu vou botar dinheiro para dentro, a não ser que tivesse uma lei de contravenção que realmente proibisse. Aí todo mundo ia ficar com as mãos igual a santo, porque foi proibido. Mas como é que proíbe? Nós temos quantos anos aí do jogo de bicho campeão? Já virou até uma coisa cultural o jogo do bicho no Brasil. Então, não podemos querer transformar uma atividade econômica, que são os jogos, em costume. Tem gente que confunde costume com atividade econômica. No mundo afora, jogos é uma atividade econômica. No Brasil, ainda fica algumas pessoas contrário a isso. Mas eu ainda acho que os jogos serão legalizados porque é uma fonte de receita. Aí você fala, e os cassinos? Cassino é uma outra fonte, mas vai demorar. Cassino não é injeção na testa que a partir da manhã você entra. Você pode plugar os jogos que estão hoje, todo jogo é eletrônico. Jogo do bicho é eletrônico, bingo é eletrônico, tudo é tecnologia. Desenvolve o sistema, pluga, depois você vai depurando. Você vai depurando para evitar que, mesmo legalizado, que haja alguma coisa fora da legalidade. Então, nós temos que lutar para isso, porque perder dinheiro não está, na minha concepção, como homem público. Eu acho que a União precisa de verba para bancar os seus programas. E uma das fontes alternativas seria a legalização dos jogos. Falando em precisar de verba, senador, tem um ponto ali do projeto que está revogando benefícios fiscais, né? É parte daquela mandamento constitucional hoje de reduzir pela metade os benefícios tributários em Brasil. Mas ali o governo, ou melhor, o relatório da Câmara, né, está atingindo o setor de carvão mineral, produtos químicos, farmacêuticos, hospitalares. De um lado, tem essa demanda do governo em aumentar a arrecadação, de outro, claro, os setores pressionam ainda mais em função da pandemia, dos efeitos da pandemia que ainda devem perdurar um tempo. Como é que o senhor está avaliando a viabilidade desse fim de benefícios fiscais ser aprovado junto com a reforma do imposto de renda? Eu acredito, Daniel e Gustavo, que poderíamos até acabar, mas depois de fazer uma transição primeiro. Nós estamos numa pandemia. Como é que você vai tirar incentivo de farmacêutico, indústria farmacêutica? Eu acho temerário. Como é que você vai tirar incentivo de gás? Que gás, na nossa economia, o nosso Brasil hoje vive um problema, uma crise hídrica sem precedentes que pode aumentar. Então, o gás pode ser uma fonte alternativa de geração de energia, com as térmicas e tudo. Então, esses segmentos que têm hoje incentivos, que na Câmara aprovou para retirar e diminuir a contribuição social em 1%, eu acho que esses incentivos poderiam continuar e dar um prazo. Olha, a partir de tal data, os incentivos cairão. Mas, pelo menos, deixar passar esse período da pandemia. Legal. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Muito obrigado pela participação do Daniel também. Força para o senhor aí nesse relatório, né? Um trabalho muito árduo. Muito obrigado a Cláudia da Luz, que está fazendo a nossa edição. E muito obrigado a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. A você, a Daniel, vocês que cobrem tão bem o Congresso Nacional, e dizer, vou tentar fazer de tudo para apresentar uma proposta que seja aceita pelo Ministério da Economia, pela Câmara dos Deputados, que passe bem no Senado e que a gente, com isso, não sacrifique o parque produtivo brasileiro.
porque quem produz merece aperto de mão, merece abraço, não merece chute na canela. Um abraço.